Olá a todos e bem-vindos ao Povcast. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro, e esta é a nossa primeira edição do dia. E a gente vai mergulhar num tema bem importante, né? Como as imagens, desde quadros até as propagandas, influenciam a nossa visão sobre raça e desigualdade aqui no Brasil. A gente vai tentar desvendar como a branquitude se manifesta, às vezes de forma sutil, e como isso impacta a nossa sociedade, né? É como se a branquitude fosse um pano de fundo invisível, né? Que molda a nossa cultura e a gente muitas vezes nem percebe. É verdade. E para a gente entender melhor esse tema, a gente vai usar como base o livro Imagens da Branquitude, A Presença da Ausência, da Lilia Schwartz. Aliás, esse título já me deixa curiosa. A presença da ausência. O que você acha? A Schwartz usa essa expressão para mostrar como a branquitude vira a referência, né? O padrão. E as outras identidades acabam ficando à margem. É como se ela estivesse presente em tudo, mesmo sem aparecer diretamente. É como um fantasma que assombra a casa, mas ninguém fala sobre ele. Mas me diz uma coisa, ela usa exemplos de imagens do dia a dia, né? Como é que fotos, pinturas e até anúncios ajudam a criar essa hierarquia racial? A Schwartz, ela se baseia no conceito de comunidades imaginadas do Benedict Anderson, que é a ideia de que as imagens que a gente vê moldam a nossa percepção de quem pertence e quem não pertence a um grupo, né? Imagina, os torcedores de um time de futebol. Eles se sentem conectados, mesmo sem se conhecerem pessoalmente, através de símbolos, de imagens. A mesma coisa acontece com a ideia de nação. E a Schwartz mostra como a branquitude é um elemento central nessa construção. Entendi. É como se as imagens ajudassem a criar uma narrativa, né? Uma história sobre quem é importante e quem é o outro, né? E essa narrativa, muitas vezes, coloca a branquitude como protagonista, mesmo que de forma sutil. Exatamente. No livro, ela usa um exemplo de uma pintura argentina, que, à primeira vista, mostra um homem bem vestido, quase um militar. Mas quando você olha com atenção... Aí que a gente percebe que a roupa dele está rasgada, sapatos furados, a postura é submissa. É impressionante como esses detalhes mudam completamente a mensagem, né? É isso que a Schwartz destaca. Como esses detalhes sutis reforçam as desigualdades. É como se a imagem estivesse dizendo assim, você pode até ter uma posição de destaque, mas nunca esqueça do seu lugar. Isso aí é de arrepiar. E no contexto brasileiro, como a publicidade contribuiu para essa construção da branquitude. Schwartz fala sobre isso. Sim, ela analisa propagandas principalmente a partir dos anos 70, que mostram como essa hierarquia racial era reforçada de forma explícita. Teve uma propaganda que comparava um carro utilitário a uma família de escravos, por exemplo. Que absurdo. É difícil de acreditar que esse tipo de coisa acontecia. Mas o mais assustador é que, mesmo quando a mensagem não é tão explícita, a gente ainda encontra esses códigos escondidos nas imagens, né? Com certeza. A gente precisa estar atento a esses detalhes para não sermos enganados por essa falsa sensação de progresso. Lembro de um exemplo que me chocou. Uma campanha do ProUni que mostrava uma mulher negra se formando, mas a mão que segurava o diploma era branca. A princípio, parece uma imagem positiva, mas quando a gente analisa com cuidado, percebe a mensagem subliminar de que o sucesso está ligado ao branqueamento. Como se a mulher negra só pudesse alcançar seus objetivos se estivesse de alguma forma conectada à branquitude. é como se dissessem, você pode até ter sucesso, mas precisa se branquear para isso. Essa ideia de branqueamento como sinônimo de ascensão social é muito perigosa. E é aí que entra a importância do letramento racial, né? Exatamente. O letramento racial nos dá as ferramentas para identificar e questionar essas mensagens, muitas vezes sutis, invisíveis, que reforçam o racismo na nossa cultura visual. É como aprender um novo idioma, o idioma da justiça social. Mas como a gente coloca esse letramento racial em prática? Como a gente pode se tornar mais conscientes dessas mensagens subliminares? Acho que o primeiro passo é entender que essas mensagens estão por toda parte. Nos filmes que assistimos, nas revistas que lemos, nos anúncios que vemos na rua. E aí a gente precisa começar a questionar. Quem são as pessoas representadas nessas imagens? Que tipo de mensagem elas transmitem? Quais vozes estão sendo silenciadas? É como se a gente tivesse que ativar um radar para detectar esses códigos escondidos, né? Um radar que nos ajude a enxergar a realidade de forma mais crítica e consciente. Exatamente. E com o tempo, esse radar vai se tornando cada vez mais apurado. E a gente vai conseguindo identificar os padrões, as nuances, as entrelinhas. E o mais importante é que a gente não se acomode, né? Que a gente continue questionando, buscando novas perspectivas, se informando. Com certeza. O letramento racial é um processo de aprendizado contínuo. É essa busca por conhecimento, por novas perspectivas, que é essencial para desconstruir essas narrativas visuais que perpetuam a branquitude como norma. Afinal, as imagens, como a Schwartz nos alerta, não são ingênuas. Elas carregam e perpetuam legados de um passado que ainda influencia o nosso presente. É verdade. Mas, na prática, como podemos desconstruir essas narrativas? O que a Schwartz sugere? Me sinto meio perdida, sabe? Como se tivesse acabado de descobrir um problema enorme.
mas sem saber como resolver. Calma. A obra da Schwartz é justamente um convite à reflexão e à ação. Ela nos incentiva a questionar as imagens que consumimos, a identificar os elementos que reforçam hierarquias raciais e a buscar alternativas que representem a diversidade da sociedade brasileira. É como se ela nos desse um mapa para navegar por esse labirinto de representações. Entendi. Mas e no dia a dia? Que ferramentas podemos usar para desconstruir essas narrativas visuais? Como a gente, enquanto indivíduos, pode fazer a diferença? O letramento racial, defendido pela Sueli Carneiro, é fundamental. É um processo de aprendizado que nos permite identificar e questionar as formas, muitas vezes sutis e invisíveis, pelas quais o racismo se manifesta na nossa cultura visual. É como se a gente aprendesse a ler nas entrelinhas das imagens, a decifrar os códigos que muitas vezes passam despercebidos. Então, no letramento racial é como um óculos que nos permite enxergar a realidade de forma mais crítica, mais consciente. Tipo, colocar esses óculos e de repente, bum, a gente consegue ver tudo que antes estava camuflado. Exatamente. Com o letramento racial, passamos a questionar o que antes parecia natural, óbvio. Por exemplo, por que a maioria dos modelos em campanhas publicitárias é branca? Por que os personagens principais de novelas geralmente são brancos? Porque a beleza é frequentemente associada a padrões eurocêntricos. Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. É como se a gente estivesse tão acostumado com essas imagens que elas se tornam invisíveis, parte do cenário. Mas com o letramento racial, a gente tira essa venda dos olhos e começa a enxergar a realidade como ela é. E ao enxergar a realidade como ela é, com todas as suas nuances e contradições, podemos começar a questioná-la, a desafiá-la. Afinal, não basta apenas reconhecer o problema, precisamos agir para transformá-lo. Mas como podemos, na prática, promover essa mudança? O que podemos fazer para que a diversidade seja realmente representada nas imagens que consumimos? É só reclamar nas redes sociais, fazer um post indignado. A mudança precisa ser individual e coletiva. É claro que as redes sociais podem ser uma ferramenta importante para dar visibilidade ao problema, mas não podemos parar por aí. Precisamos estar atentos às nossas próprias escolhas, ao nosso consumo, às nossas atitudes. Por exemplo, podemos escolher consumir produtos e serviços de empresas que valorizam a representatividade, podemos apoiar artistas e produtores de conteúdo que trazem narrativas diversas, podemos conversar com amigos e familiares sobre a importância da representatividade. É verdade. A mudança começa em cada um de nós. Se a gente não fizer nada, se a gente se acomodar, as coisas nunca vão mudar. E a Schwartz nos mostra que essa mudança é possível, que existem pessoas e iniciativas que estão lutando por uma representação mais justa e igualitária. Exatamente, a gente precisa se juntar a essa luta, usar a nossa voz, o nosso poder de escolha para construir um futuro em que a diversidade seja celebrada e valorizada, em que as imagens reflitam a riqueza da nossa sociedade em toda a sua pluralidade. E essa luta passa também pela desconstrução das narrativas visuais que perpetuam a branquitude. Precisamos estar atentos às imagens que consumimos, questioná-las e buscar alternativas que representem a riqueza da diversidade brasileira. Concordo plenamente. É importante lembrar que as imagens têm um poder enorme de influenciar nossa percepção da realidade. Por isso, é fundamental que estejamos conscientes do papel que elas desempenham na construção do nosso imaginário social e que lutemos por uma representação mais justa e igualitária. Que responsabilidade, não é? Repensar as imagens que nos cercam, buscar uma representação mais justa e igualitária, mas também é um processo libertador, você não acha? Sem dúvida. É libertador poder enxergar além das narrativas dominantes, poder questionar o que antes parecia imutável. É como abrir os olhos para um novo mundo, um mundo mais rico, mais diverso, mais humano. E Schwartz nos mostra que essa mudança é possível. Ela nos apresenta diversos exemplos de artistas, fotógrafos, publicitários que estão rompendo com os padrões tradicionais e criando novas formas de representação. Exatamente. E esses exemplos nos inspiram a acreditar que podemos, sim, construir um futuro em que a diversidade seja celebrada e valorizada. Um futuro em que as imagens reflitam a riqueza da nossa sociedade em toda a sua pluralidade. É que a gente possa, então, usar o nosso poder de escolha, de consumo, de crítica para impulsionar essa mudança. Que a gente possa apoiar iniciativas que promovam a diversidade, que a gente possa consumir produtos e serviços de empresas que valorizem a representatividade. E que a gente possa, acima de tudo, questionar, sempre questionar. Questionar as imagens que nos cercam, questionar as narrativas que nos são impostas, questionar os padrões de beleza que nos são apresentados. É isso aí. Porque só assim, né? Só assim a gente vai poder construir um futuro mais justo, mais igualitário, mais belo. Um futuro em que a branquitude deixe de ser a norma e a diversidade seja a regra. Um futuro em que todos nós possamos nos reconhecer nas imagens que nos cercam e nos sentir parte de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. É verdade. Bom,
E com essa mensagem de esperança, a gente chega ao fim do nosso podcast de hoje. Esperamos que essa conversa tenha inspirado vocês a repensar o poder das imagens e a lutar por uma representação mais justa e igualitária. É isso aí. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.